bom dia, boa tarde, no seu horário que você estará nos assistindo, mas queria dizer que você é bem-vindo neste canal que tem como objetivo trabalhar conteúdos relacionados à qualidade de vida. Você tem dificuldade em colocar limites? Então esse vídeo é para você. Segundo dados divulgados no início do mês de março, nós batemos um recorde em afastamentos no trabalho por conta da saúde mental. Isso mesmo, nos últimos 10 anos, esse foi o mês de março em que um número maior de pessoas foram afastadas do trabalho com diagnóstico de depressão e ansiedade. Quando eu me refiro à ansiedade, eu não me refiro a essa vontade que temos de antecipar as coisas em algum momento. Por exemplo, eu irei viajar, então eu começo a fazer minha mala, eu começo a verificar o melhor horário para pegar o voo, ou se vou de voo, ou se vou de estrada, enfim, é uma ansiedade que consideramos natural, é aquele desejo de trazer aquilo que está longe para perto, ou de fazer com que aquilo que está distante ocorra sem maiores percalços. Quando eu falo da ansiedade motivada por questões do dia a dia e que você não consegue conduzir essas questões sem que haja sofrimento, é essa ansiedade que eu estou me referindo que levou um recorde em afastamento. Mas eu queria dizer a você que todas essas situações, não só de depressão, de ansiedade, assim como outras doenças, todas elas podem ter algo que citamos aqui no início, por trás, dificuldade em colocar limite. Você sabia que as pessoas que mais nos machucam são aquelas que estão próximas de nós? São aquelas que temos um vínculo de afinidade, um vínculo sanguíneo, um vínculo, enfim, né, de proximidade. São essas as pessoas que mais nos machucam. E por que isso? Primeiro, porque essas pessoas são aquelas que estão mais próximas de nós. Nós não costumamos colocar próximo daqueles que se declaram nossos inimigos, mas aquele que afirma que é nosso inimigo, a gente mantém longe, mas o amigo a gente quer perto. E justamente porque ele está tão perto da nossa área vital, é que sentimos quando ele nos decepciona, quando ela faz algo que vai de encontro ao nosso desejo, às vezes até voluntariamente. Queria dizer a você, se você quer ter saúde mental, aprenda a colocar limites. Nem tudo que é falado você deve escutar. Nem tudo que é dito você deve dar a atenção. Veja, existem pessoas em seu círculo de proximidade que você sabe que são pessoas que vivem na amargura, que vivem queixosas, a gente chama de poliqueixosas. Nada está bom, tudo está ruim. Se você convive com essas pessoas durante algum tempo, você vai perceber que se você não se queixar, ela vai parar a se queixar. Observe-se quando essas pessoas estão próximas de você, ou quando você sabe que elas estarão próximas, se você não tem uma atitude defensiva. Às vezes é aquela dor de cabeça, aquela falta de ar, aquele constrangimento. Talvez esses sejam sinais do seu corpo dizendo a você: saia, se afaste, causa adoecimento. Às vezes é difícil nos afastarmos dessas pessoas. Às vezes é o nosso chefe,
e não temos um trabalho imediato para substituir. Às vezes é nosso pai, nossa mãe, que tem uma atitude que vai de encontro àquilo que nós acreditamos. É preciso que você compreenda que pai e mãe não nasceu com manual, né, de ser pai e ser mãe. E se existe algo que te machuca, que te viola, o primeiro passo é você conversar. Quando eu falo colocar limites, não é colocar limite no sentido de gritar, xingar, não. É conversar, porque às vezes o outro está tendo uma conduta que para você está sendo agressiva porque ele não sabe. Ele não sabe até quanto dói em você. Às vezes ele não sabe que aquilo te machuca. Ou às vezes ele sabe que te machuca, mas você nunca demonstrou insatisfação. Sabe aquela história de alguém pisando no seu pé e você não diz que está doendo e por isso ele continua pisando? É isso que pode estar acontecendo. Você pode estar vivendo uma situação que está te adoecendo, que poderá te levar a adoecer, mas esse outro está numa posição confortável e por isso ele não muda. E por isso ela não sai dessa situação. É preciso que você exteriorize. É preciso que você diga o quanto dói. É preciso que você diga o quanto te machuca. E muitas vezes você vai dizer, doutora Marinalva, mas eu já falei várias vezes e não resolveu. Solução é você se afastar. Às vezes é preciso nos afastarmos fisicamente do outro para preservarmos a nossa saúde emocional, mental e física. Você quer manter a sua saúde? Você quer se prevenir de doenças mentais? Coloque limite. Às vezes você não coloca o limite, não é porque você não percebe a situação, a doença é dura. Às vezes você não coloca o limite por conta do sentimento de culpa. Às vezes é porque você não se auto-perdoa. Pode ser um pai, uma mãe. Você pode até já ter saído de casa fisicamente, mas mantém a porta aberta. É preciso fechar a porta. Ainda que você conviva no mesmo ambiente e essas pessoas que te adoecem, é preciso que você feche a porta. Nem sempre o fechar a porta significa se deslocar do lugar. Às vezes, fechar a porta é apenas uma conversa, é apenas estabelecer um limite, é apenas através do diálogo ou de ações que você pode implementar para se proteger. É preciso que você desenvolva na sua relação de autocuidado, de autopreservação, a necessidade de barrar aqueles que te constrangem, aqueles que te ameaçam, aqueles que não têm o cuidado de te preservar. Às vezes não é intencional. O outro, ele está fazendo algo que te agride, mas não tem uma intenção. Simplesmente, ele não tem o cuidado. Faz de qualquer jeito, ela fala de qualquer jeito, porque não tem o cuidado. Que ele ou ela não tenha o cuidado com você é até admissível, mas que você não desenvolva essa relação de cuidado, isso é inconcebível. Você precisa mostrar ao outro como você quer ser tratado. Você precisa dar a direção ao outro de como você quer ser tratado. Você quer ter saúde mental? Você quer preservar sua saúde física? Estudos comprovam. Emoções estão presentes em todas as doenças conhecidas. A ação de não cuidado com as suas emoções não somente pode desencadear doenças, até mesmo como câncer,
mas podem agravar aquelas questões. Ressentimento, mágoa, ausência de perdão. E muitas vezes a questão não é com o outro, eu diria que todas as vezes, a questão é com você. Parte de você. É preciso que inicie você o desejo de barrar, de colocar o limite. Colocar limite não significa que você é mauzinha nem mauzinho. Significa que você está dizendo, olha, me respeite, porque eu me respeito. Me respeite, porque eu me preservo. Gostou do vídeo? Curta, partilhe, deixa aqui seu comentário. Você tem dificuldade em colocar limites? Até onde você irá permitir que o outro vá, sem que você adoeça ou morra? Meu nome é Marinalva Batista, eu sou psicanalista, tenho um pós-doutorado em psicologia e hoje falamos sobre coloque o limite ou então adoeça. Obrigada pela companhia e até a próxima.